Meu amigo e minha amiga, bem-vindo à terceira aula da Maratona 3 Pilares. E se você está chegando agora, eu sou Danilo Mendonça, especialista em logística para pequenas e médias empresas. E nessa maratona eu estou ensinando os 3 pilares fundamentais de toda a logística bem-sucedida. Olha as outras aulas que em algum lugar dessa tela você consegue acessar e assistir desde o início. É muito importante você acompanhar desde o começo para você fazer uma transformação na sua empresa. Olha, eu costumo falar que o segundo pilar, esse que eu vou te mostrar, ele tem que correr nas veias do logístico e do empresário também. Sem isso aqui, não é possível fazer nenhuma logística e nem controlar a empresa. O que é esse daqui? O que é esse pilar aqui? Ó? É a organização. Organização. Olha, organização de tudo. Organização geral. Eu visitei já muitos clientes e fornecedores, e um fornecedor em específico, ele foi o meu espelho para eu implantar o controle de estoque, onde eu trabalhei. Eu fiz várias visitas lá, nós tínhamos um bom relacionamento e ele deixava eu ir lá no estoque, me explicava cada processo da logística dele, me mostrava, e eu olhava aquela imensidão, né, um galpão muito grande, um galpão enorme, um fornecedor muito renomado de ferramentas. E a gente andava ali, ficava quase o dia inteiro entendendo como é que ele fazia, né, como é que eles faziam as coisas ali, como que era o processo logístico deles. E eu via aquele monte de porta-pallet. Eles tinham um processo até para empilhadeira, né, o operador de empilhadeira, como se fosse na rua, uma sinalização. Tem preferência quem vem lá por um lado, tudo bem organizado. E aí tinha aquela parte de produtos fechados, caixas fechadas, e a outra parte de produtos, aquelas caixas menores, para separação mais de produtos pequenos, produtos em quantidades menores para as empresas. Eu via todo aquele processo, controle de código de barra. Pô, o separador ele tinha ali um coletor de dados, que o coletor fala o que ele tem que fazer. O coletor fala assim para ele, manda a informação para ele. Pegar uma bandeja, ele vai lá e pega a bandeja. Vai em tal endereço, o endereço de armazenagem. Cada produto tem um endereço. Vai até o endereço número tal. Ele vai até o endereço. Pegue o produto tal e ele vai pegando tantas quantidades. Ele vai pegando e sempre bipando, né, os códigos. Depois, se ele termina de separar, leve para o local de conferência. Ele vai lá e leva tudo que ele separou para o local de conferência. Ou seja, um aparelhinho assim, ó, um pouquinho maior que um celular, quase do tamanho de um celular, falando o que a pessoa tinha que fazer, para onde ele tinha que ir, qual local. E tudo isso é proporcionado com organização. É impossível você ter um sistema desse se você não tiver organização e nem a estrutura. É impossível, não tem como. Então a organização ela tem que ser geral. Organização geral ela tem que ser um hábito. A organização na empresa é assim, ó, cada coisa em seu devido lugar. Cada área da empresa no seu devido lugar. Tem que ter uma área para o recebimento, tem que ter uma área para armazenagem, tem que ter um endereço para cada produto, tem que ter um local específico para cada produto, tem que ter um local de embalagem, de conferência, tem que ter um local de expedição. Não pode ser tudo no mesmo lugar, não pode ser tudo junto, tudo embolado, uma hora recebe aqui, outra hora recebe ali, outra hora recebe lá.
tem que ter uma área para cada departamento, para cada área da logística. Isso é organização. E não é só a organização física, né? De você ter uma área, um departamento no seu local adequado. Mas olha só, a não ser que a sua empresa seja um local pequeno, né? Você tem um espaço físico pequeno, mas mesmo assim, não pode faltar organização. Cada área tem que estar no seu lugar, mesmo que seja um espaço físico pequeno. Porque isso vai fazer com que a gente vá para o próximo pilar. A área de cada departamento, da logística toda, tem que estar muito bem esclarecida. Porque na próxima etapa, a gente vai usar essa organização para fazer funcionar o terceiro pilar. Então o que você tem que entender, assim, de uma forma extremamente importante? Você tem que colocar isso na sua cabeça, tá? Organização é obrigatório para controlar. Você não controla a bagunça. Não dá para controlar bagunça, você tem que estar organizado. Tudo tem que funcionar organizado. Então é desde cada área em seu devido lugar, desde cada departamento em seu devido lugar, desde cada produto armazenado em seu devido lugar, corretamente, desde as pessoas serem organizadas, fazendo as coisas funcionarem correto. E desde os processos, o sistema, tudo isso é organização. Para você controlar o seu estoque no sistema, para você conseguir fazer todas essas transformações na sua empresa, melhorar tudo, com o sistema você tem que ter uma organização total. Tudo tem que ser organizado. Tudo tem que fazer organizado. Vai receber um produto? Tem uma área, ele tem que ser organizado, tem que fazer uma conferência organizada. Vai separar um pedido? Ele tem que ser organizado, ele tem que pegar o produto no lugar certo, fazer o correto, se organizar para levar para a área de conferência. A embalagem, a conferência, tem que ser organizada, tem que contar direitinho, conferir o produto certo. Tem que garantir que vai o produto certo para o cliente, tem que organizar. Com a organização, além do controle de estoque, vai permitir você também colocar um padrão até no tempo de entrega para os seus clientes. Dependendo de como você fazer essa organização, você vai enxergar que de uma determinada maneira a sua empresa consegue diminuir o tempo de entrega para os clientes de qualquer pedido, de qualquer produto que tem em estoque. Por exemplo, até um determinado horário, se o cliente comprar, a gente consegue entregar no dia seguinte, todos os pedidos. Você consegue determinar melhor as coisas, né? Tudo tem que ser organizado, tudo tem que estar em seu devido lugar. Não pode estar nada fora do lugar. Então, dessa forma que eu falei, desde produtos, departamentos, processos, pessoas, tem que estar tudo no seu devido lugar. Imagina assim, você não vai colocar o seu sofá na cozinha. Você não vai colocar coisa de geladeira no quarto. Ou seja, existe um lugar para aquilo. Existe um lugar apropriado para cada coisa. E é assim na empresa também, na logística. Tem que ter um local apropriado para cada coisa. Por quê? Quando eu te mostrar aqui que você vai unir o que você faz no físico com o virtual, né, o processo que você faz na logística tem que corresponder com o que está no sistema, você vai ver que isso tem que estar tudo certinho, você vai ter que estar organizado, você vai ter que fazer o controle total das coisas.
Porque, né, se você apaga muito incêndio na empresa, se toda hora, toda hora tem que entregar pedido urgente, toda hora faltou material, tem que ver se tem no estoque, é aquela correria, aquela bagunça. Quanto custa esse estresse para você, esse tempo que perde fazendo tudo isso, apagando incêndio, esse monte de coisa? Quanto tempo você vai perder fazendo isso? Quanto custa esse nervoso que você pode estar passando na empresa? Com tudo isso, com bagunça, com descontrole. Por quê? Porque falta organização. Tudo tem que estar organizado. Então vou colocar aqui, ó, assim, ó, grande, tá? Para você saber, a organização total. Organização total. Tudo tem que estar organizado. Para você conseguir colocar esses 3 princípios da logística bem-sucedida, tem que estar organizado. Olha, tem um vídeo circulando aí, né, da Amazon, maior empresa do mundo, que tem robôs lá no estoque. Robôs que pegam produtos que está separando, né? Isso elimina custo, né, de operação, aumenta a rapidez da operação. Tem várias coisas. Mas para você colocar um robô no seu estoque, tem que estar organizado. O robô, ele tem que saber, é um programa. Você tem que falar para o programa o que ele tem que fazer em cada etapa. Ele tem que seguir um processo, ele tem que estar muito bem organizado. Se ele não estiver organizado, ele vai pegar coisa errada, ele vai bater na prateleira, ele vai fazer uma bagunça. Então a organização, independente se a empresa tem robô ou se ela faz manualmente o que ela tem que fazer, tem que ser organizado. Se hoje o seu estoque é manual, se hoje o processo que você faz na empresa é manual, processo de conferência, se você não tem um coletor de dados, se você não tem, né, um sistema mais avançado, não importa. Precisa de organização. Desde o processo manual até um processo automatizado, você precisa da organização. E você tendo a organização e a sua empresa funcionando melhor com organização, aí sim você vai conseguir ir para um sistema mais avançado. Então, se você pensa hoje, né, em colocar um sistema avançado na sua empresa, primeiro você tem que ver se ela é organizada. Você tem que ver a estrutura, se ela é organizada, e depois o próximo princípio que a gente vai ver. Mas isso daqui, olha, é obrigatório. Logística sem organização não é logística. É simplesmente fazer a operação da empresa. Logística mesmo tem que ser organizada. A organização vai te trazer controle. Se você tiver tudo certinho, né, num sistema, numa planilha, se você controla alguma coisa em planilha, muito provavelmente que você tem uma planilha organizada. As coisas, as informações, tudo certinho para você se achar, né? Você tem que se achar e é com isso que você se acha, quando as coisas estão no seu lugar. Então, é assim, se você não tem organização, se falta organização em algum departamento da sua empresa, no seu estoque, já começa a colocar. É para ontem, organização é para ontem. O empresário, ele tem que ser organizado, ele tem que ter uma empresa organizada. Se a empresa não for organizada, ela tem um limite para crescer. Pode até crescer? Pode, eu já vi isso aí. Eu já vi empresa com estoque descontrolado crescer muito, mas o prejuízo de estoque é muito alto também. É altíssimo. E vários outros prejuízos também que tem ali que o dinheiro vai que ninguém vê. Então a organização, ela tem que ser total. E eu vou dar uma dica para você organizar o seu estoque. Para você, não sei se ele mantém bagunçado, né? Não sei como que é o seu estoque. Mas a organização do estoque
né? Eu mesmo já passei muito por isso. Várias vezes perdia final de semana, até feriado, organizando estoque. Passava alguns dias, algumas semanas, estava tudo bagunçado de novo. Porque entrava muita gente no estoque. Não tinha um processo, não tinha um procedimento, não tinha uma organização. Nós fizemos uma organização no final de semana. Mas nos outros dias, a organização se foi. Então não é uma organização momentânea. Tem que ser uma organização duradoura. E para você organizar bem o seu estoque, cria um procedimento para não bagunçar de novo. Vê o que está causando a bagunça. É muita gente indo no estoque? É quem está guardando a mercadoria não sabe guardar? Verifica o que está causando essa bagunça. Por que bagunçou? Cria um procedimento para que essa bagunça não ocorra mais, para que o estoque mantenha-se organizado. Quando alguém for receber um produto, né, um responsável por armazenar o produto, toda vez que ele for receber um produto, ele tem que seguir um padrão, ele tem que seguir um procedimento para guardar no local correto. E se tiver endereço no estoque, se você tiver um endereço para cada prateleira, nossa, já vai eliminar muitos problemas de organização de estoque. Endereço de estoque. Então, se essa pessoa tiver um procedimento para guardar as mercadorias, já vai também começar a manter o local mais organizado. Então, você tem que identificar esse problema e criar um procedimento para manter a organização do estoque. E depois disso, é um comprometimento geral de todas as pessoas e fiscalizar. Alguém tem que fiscalizar se está bagunçando ou não. E não deixar. Bagunçou, já tem que arrumar. Não pode esperar para outra semana, ficar esperando, não, daqui um mês a gente vem de novo no final de semana e arruma. Todo mês vai pegar um final de semana para arrumar. Tem que manter organizado todo dia. Vai ficar perdendo tempo o final de semana arrumando. Então arruma um procedimento e o comprometimento das pessoas. Todos que trabalham na empresa têm que ter a disciplina e o comprometimento de fazer aquilo funcionar. Na hora, pegou, guarda. Tem um responsável? Deixa com o responsável. Ele tem um procedimento para guardar. Sujou? Limpa na hora, não deixa para depois. E com isso, as pessoas vão se habituar, isso tem que se tornar um hábito. E para que seja um hábito, as pessoas têm que estarem ali dispostas e tem que ser lembrada. No início, muita gente tem que ficar lembrando, é normal. Mas se é isso que vai resolver, tem que fazer. Tem que lembrar sempre, tem que fiscalizar, ver. Então, uma dica para arrumar estoque é organizar, tirar o que é inútil, né? Separar o que é útil do que não é, dar um fim para isso aí que não presta, manter o local limpo, fazer uma limpeza, depois fazer um procedimento para manter a organização. E todos têm que estarem disciplinados, comprometidos a colaborar com esse estoque organizado. E uma fiscalização para que isso não ocorra mais. Mas isso é que eu falei, é só o estoque. Agora você tem que pensar sempre na organização total. Tudo, cada detalhe da empresa tem que ser feito com organização. O financeiro tem que estar organizado. As vendas tem que estar organizada. O sistema tem que estar organizado. Tudo tem que estar organizado. Essa organização vai te dar a base para a sua empresa crescer saudável, para a sua operação logística melhorar e fazer certo e não errar com os clientes. Não te dá prejuízo. Essa organização que vai ser responsável, junto com esse primeiro princípio da estrutura e junto com o próximo pilar, que a gente vai ver no próximo vídeo.